Graça e paz, irmãos, tudo bem? Vamos dar início hoje a mais um estudo. E esse estudo é continuação daquele sobre o arrebatamento. Vai ter uma playlist no canal e os irmãos podem assistir na sequência, ou se quiserem assistir primeiro esse de Mateus 24, 29 e depois o outro podem assistir também. Não é uma continuação exata, mas através dos dois estudos, os irmãos vão ver que os profetas, eles já falavam do arrebatamento e da vinda do Senhor. E que tanto o apóstolo Paulo como o Senhor Jesus, quando eles dão ensinamento sobre o arrebatamento, eles não estão trazendo uma doutrina nova para a igreja. Eles não estão trazendo um ensinamento novo, mas eles estão apenas revelando as palavras que o Senhor já havia dado aos profetas, para que pelo Espírito do Senhor eles profetizassem a respeito da vinda do Senhor e dos últimos dias e de todos os seus acontecimentos. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que não são inscritos no canal que, por favor, inscrevam-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos, as orações, para que mais pessoas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós vamos começar lendo o texto que vai ser a base do estudo, que está em Mateus 24, do versículo 29 ao 31, que diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Irmãos, esse texto de Mateus 24, ele é um dos textos mais claros sobre a vinda do Senhor Jesus no final da grande tribulação. Infelizmente, muitas pessoas, para manterem as suas doutrinas, eles falam que Jesus aqui estava falando apenas para os judeus e que Jesus não falava para os gentios, não falava para a igreja. E com isso eles fazem separação do corpo de Cristo. Porque de fato existe uma separação entre a igreja e Israel quando nós olhamos o lado da carne. Porém, quando olhamos no Espírito, pela promessa que há em Cristo Jesus, não existe separação entre Israel e a igreja. Pelo contrário, a igreja, ela se torna o Israel de Deus. O Israel de Deus se torna a igreja. Não existe separação, não existe diferença. E isso fica muito claro quando nós entendemos a doutrina ou a mensagem das duas casas de Israel. No canal eu tenho playlist desse estudo das duas casas de Israel, que nos mostra como desde o Gênesis Jacó profetizou sobre Efraim, dizendo que Efraim seria a plenitude dos gentios. Paulo ensinando como que os gentios foram
cortados na boa oliveira que é Israel, por causa do mistério que havia. E esse mistério que havia nas profecias, ao qual estava sendo revelado, é que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que entrasse a plenitude dos gentios. Então todo Israel seria salvo. E se todo Israel será salvo, não fala somente do Israel na carne, mas o todo Israel será salvo é a igreja unida com Israel. Porque quando nós lemos o livro do Apocalipse e nós lemos sobre a Nova Jerusalém, os irmãos vão ver que a Nova Jerusalém tem 12 portas, com o nome das 12 tribos de Israel. Então, irmãos, eu faço uma pergunta. Você já parou para pensar por qual dessas portas os gentios entram? Se você faz separação entre Israel e a igreja para sustentar uma doutrina de arrebatamento antes da grande tribulação, dizendo que a grande tribulação é só para os judeus e não para a igreja, você já parou para pensar por onde você vai entrar na Nova Jerusalém? Porque são 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel. Se você não faz parte das 12 tribos de Israel, por qual porta você vai entrar? Porque não tem uma porta escrito igreja, não tem uma porta escrito gentios. São 12 portas com o nome das 12 tribos. E a igreja, elas entram por essas portas, porque a igreja ela entra pelas 10 tribos, que é chamada de Casa de Israel, cuja cabeça era Efraim. Efraim ficou por cabeça, porque quando nós falamos do reino da casa de Israel e do reino da casa de Judá, também podemos falar sobre Efraim e Judá. Efraim com a promessa da plenitude dos gentios com 10 tribos, e Efraim foi espalhado entre as nações e misturado entre os gentios. Tanto é que quando a casa de Israel retorna, tendo Samaria por capital, os judeus eles não se davam com os samaritanos, porque embora os samaritanos eles fossem parte da casa de Israel, eles estavam misturados com os gentios, e por isso os judeus não se davam com eles. Os judeus não aceitavam os samaritanos por causa dessa mistura com os gentios. Então, meus irmãos, a mensagem das duas casas de Israel, ela nos ensina essas coisas. Em Efésios 2, o apóstolo Paulo, ele diz que sem Cristo nós éramos estranhos às alianças da promessa, não fazendo parte da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo. Porém, agora em Cristo, nós fazemos parte das alianças da promessa, fazemos parte da comunidade de Israel, que ali é a palavra politeia no grego, que quer dizer cidadania. Nós temos esperança e temos Deus no mundo, porque estamos em Cristo Jesus. E Paulo ainda diz que Cristo, ele derrubou a parede de separação que havia entre os povos, fazendo de ambos um só povo, unidos em um só corpo, cuja cabeça é Cristo. Então, essa mensagem, ela faz com que essa separação acabe. Agora, quando as pessoas fazem separação entre Israel e a igreja, quando as pessoas dizem que
querendo sustentar uma doutrina de que a igreja vai ser arrebatada e que a grande tribulação é para os judeus, eu tenho uma pergunta para você. Se você fosse um judeu, você ia querer dar ouvidos a esta pessoa para se converter ao evangelho que ela prega? Porque ela diz que ela vai ser arrebatada e livre da grande tribulação. Mas você que é judeu, a grande tribulação é para você. O que você acharia de ouvir isso? O que você acharia se um judeu dissesse que Israel será livre da tribulação e a tribulação é só para a igreja? Será que você iria gostar de ouvir isso? É como diz aquele ditado: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então medite sobre isso, porque a maior dificuldade da igreja em converter os judeus a Cristo é justamente essa separação e essa doutrina aonde joga e empurra a grande tribulação para os judeus e diz que os gentios serão livres dela. Então, irmãos, vamos entender essas palavras que o Senhor Jesus nos disse e ver através dos profetas coisas que o Senhor já tinha ensinado que corroboram com essas palavras, aonde ele diz logo em seguida a tribulação daqueles dias, porque isso não é uma doutrina nova. Pelos profetas, o Espírito do Senhor já tinha anunciado essas coisas. E o Senhor Jesus, quando veio como homem, ele estava revelando as coisas que anteriormente foram ditas pelos profetas. Assim como os apóstolos também ensinaram. O ensinamento que primeiro foi dado pelos profetas e ensinado pelos apóstolos, como o apóstolo Pedro mesmo diz em 2 Pedro capítulo 3. E para que nós vejamos um pouco da sequência dos acontecimentos finais, nós vamos começar a nossa leitura em Apocalipse 19 e depois nós vamos para os livros dos profetas. Apocalipse 19. O livro do Apocalipse, ele é um livro que não foi escrito todo em sequência. Como assim? Ele não é um livro linear. Ele é um livro que tem flashback. Deus ele mostra uma sequência de eventos e depois ele volta no tempo para dar mais detalhes daquela sequência de eventos que ele mostrou. Porém, quando nós lemos com atenção o capítulo 19, 20, 21 e 22, nós vemos que esses 4 capítulos houve uma sequência de acontecimentos, aonde Deus está mostrando os acontecimentos finais, as coisas que ocorrerão no mundo e como elas acontecerão. Então, irmãos, vamos começar a entender um pouco dessa sequência de eventos para que possamos ler os profetas com um entendimento melhor dessa sequência para colocarmos em ordem as suas palavras. Apocalipse capítulo 19, versículo 1 diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição
e das mãos dela vingou o sangue dos seus profetas. O julgamento da grande meretriz, a queda da grande Babilônia. Então veja que o livro já começa mostrando a queda da grande Babilônia no final da grande tribulação. Continuando, vai dizer: segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, a grande Babilônia, a grande meretriz, nunca mais será reedificada, como o próprio livro nos ensina. Versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E exclamou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, irmãos, que sequência que nós vimos aqui? O julgamento da grande meretriz no final da grande tribulação, ou seja, a queda da grande Babilônia. E juntamente com essa queda, nós vemos o Senhor dizendo: são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, irmãos, as bodas do Cordeiro é o arrebatamento da igreja. A igreja, ela é arrebatada para as bodas do Cordeiro. Esse arrebatamento para as bodas, Apocalipse 19 mostra claramente o final da grande tribulação. São chegadas as bodas do Cordeiro. E ainda veja o que o anjo declara no versículo 9. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, aquele que muda a data das bodas do Cordeiro, ele não está crendo nesse testemunho de que essas são as verdadeiras palavras de Deus. Porque se a pessoa ela crê que estas são as verdadeiras palavras de Deus, a pessoa ela vai compreender que as bodas do Cordeiro elas chegam no final da grande tribulação e não antes dela, não no início dos 7 anos. Conseguem compreender isso? Então, a partir do momento que eu dou mais valor a uma doutrina do que ao que está escrito e do que o testemunho que é dado da palavra de Deus, eu estou ignorando a palavra e andando em doutrinas de homens. Como o Senhor Jesus repreendeu os fariseus dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas tem o coração longe de mim, pois eles com a boca me honram,
mas o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, irmãos, nós devemos sempre dar mais valor ao testemunho que é dado na palavra de Deus do que a doutrinas de homens, do que a palavras de homens. Se temos o temor de Deus, então não vamos falar na palavra aquilo que nos agrada, mas vamos falar aquilo que é a verdade. Porque, com certeza, é muito mais agradável se pensar que, sendo fiel, nós seremos arrebatados antes da grande tribulação e livres dela. Porém, nem sempre aquilo que é mais agradável é aquilo que é verdadeiro. Então, irmãos, nós devemos buscar a verdade da palavra e não ter coceira nos ouvidos, ajuntando para nós mestres segundo o nosso próprio desejo. Antes devemos nos preparar, como a palavra de Deus nos ensina, vigiar e orar, vencer a nossa carne e andar nos caminhos do Senhor, com fidelidade e com justiça, preparados para a batalha, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir ao dia mau. Versículo 11 vai continuar dizendo: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ou seja, os exércitos que há no céu, que os seguiam, é a noiva do Cordeiro. O povo que foi arrebatado para as bodas do Cordeiro. Veja que são as mesmas vestes que está sendo usada pelo exército do Senhor, que vai executar juízo sobre as nações juntamente com Cristo. E diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regirá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, como seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, ou seja, o seu povo que foi arrebatado, recebeu o galardão, corpo glorificado e vem com o Senhor para executar juízos sobre as nações. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem.
Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, irmãos, viram a sequência de eventos que nos é ensinada em Apocalipse 19? Julgamento da meretriz, que é a queda da grande Babilônia. Arrebatamento da igreja para as bodas do Cordeiro. Então, a noiva do Cordeiro, ela vem junto com Cristo para executar juízo na batalha do Armagedon, aonde a besta congrega todas as nações para pelejar contra o Senhor e o seu exército. E nós fazemos parte desse exército se permanecermos fiéis, firmes e perseverarmos até o fim. Então nós teremos esse exército, faremos parte desse exército do Cordeiro, que vai executar juízo contra as nações no Vale do Armagedon, na batalha final, contra a besta e os seus exércitos. Então, tendo em mente essa sequência, vamos ler Isaías capítulo 13. Profeta Isaías, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Veja, esses valentes do Senhor é o exército do Senhor que vem com ele, que nós vimos em Apocalipse 19. E o Senhor chamou os seus valentes para quê? Executar a sua ira sobre as nações. Versículo 4 diz: Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa a revista às tropas de guerra. Então aqui, sobre os montes, o clamor de reinos e de nações já congregados são as nações que se aliaram à besta, e elas estão preparadas para a batalha contra o Senhor e o seu exército. Então aqui nós vimos aquele evento que está mostrando lá em Apocalipse 19. Continuando diz: já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Sabe quem são esses instrumentos da indignação de Deus? É o povo de Deus, o seu exército, que vem juntamente com ele para executar juízo sobre as nações. Eles são os instrumentos da indignação do Senhor para destruir toda a terra, para executar juízo sobre a besta, sobre o falso profeta
e sobre todas as nações que o seguiram. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, grande tribulação. E terão contorções como a mulher parturiente, e olharão atônitos uns para os outros, e seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Irmãos, o mesmo contexto que nós vemos em Mateus 24. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas do céu cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Só que está escrito de uma forma um pouco diferente. As estrelas e constelações não darão sua luz. O sol se escurecerá logo ao nascer. A lua não dará sua claridade. Então veja que temos a mesma descrição de Mateus 24 em Isaías 13. E o Senhor ali lhe está mostrando o congregar das nações para a batalha do Armagedon, a grande tribulação, está mostrando o juízo de Deus sendo executado sobre os pecadores e a destruição de todos os perversos. E nesse contexto, aonde o Senhor está mostrando esses acontecimentos, Ele está dizendo: o sol não escurece, a lua não dá sua claridade, e as estrelas não vão resplandecer. Mesmo contexto de Mateus 24. Isso também nós podemos ver em Isaías 34. O profeta Isaías, mais uma vez, no capítulo 34, a partir do versículo 1, diz assim: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Irmãos, você viu no contexto Deus falando de uma profecia, aonde Ele está contra todas as nações e contra o exército delas? Ele está falando de Apocalipse 19, onde a besta, o anticristo, vai reunir as nações no vale do Armagedon para pelejar contra o Senhor. É esse o contexto que Deus está mostrando, porque claramente o Senhor diz no profeta Abacuque, no capítulo 2, que o anticristo é aquele que ajunta as nações para si e faz congregar os povos. E nós vemos isso confirmado no livro do Apocalipse,
aonde a besta e o falso profeta, eles reúnem as nações para pelejarem contra o Senhor. Eles congregam os povos para a batalha do Armagedon, todos aqueles que aceitaram a marca da besta e fizeram aliança com ela. Então aqui diz: a indignação do Senhor está contra as nações e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, e do seu cadáver subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Ou seja, aquele contexto onde as aves do céu são reunidas para se alimentarem das carnes de todos os mortos do exército da besta. E aí no versículo 4 diz: todo o exército do céu se dissolverá, os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Repararam que é o mesmo contexto de Mateus 24? O mesmo texto que nós lemos em Mateus 24 sobre os poderes do céu sendo abalados. O mesmo contexto que nós vimos em Isaías 13, com os poderes do céu sendo abalados, logo após a tribulação. É o mesmo contexto de Isaías 34. Vem a grande tribulação e os poderes do céu são abalados para a vinda do Senhor, para executar o juízo de Deus. Então, irmãos, esses textos são claríssimos. Vamos ver mais um texto no livro de Ezequiel. Tem outros textos que nós podemos ver também, mas eu não vou ler todos para que o vídeo não fique grande demais. Mas tem outros textos que também corroboram com isso. Mas vamos ver Ezequiel 32, do versículo 1 ao 7. No ano duodécimo, no duodécimo mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Fostes comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Essa palavra crocodilo está errada a tradução. Vejam aqui do lado, é a palavra tanim no hebraico e a tradução dragão, serpente ou monstro marinho. Então aqui está chamando Faraó de dragão do mar, uma referência à besta de Apocalipse 13. A besta que sai das águas, a besta que surge das nações. Então nessa referência, prestem atenção no texto. Agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos, que te puxarão para fora na minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão as correntes. Quando eu te extinguir,
Cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Reparou no que foi dito que vai acontecer com Faraó? As aves do céu virão sobre ele. Os animais se fartarão das suas carnes. A sua corpulência será espalhado pelos montes, e os animais se fartarão do seu sangue. É o mesmo contexto da batalha do Armagedon que nós vemos em Apocalipse 19, aonde os exércitos da besta estão congregados nos montes, e ali a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, e os seus exércitos, o restante deles, são mortos pela espada que sai da boca do Senhor. E seus corpos ficam estirados pelos montes, e as aves dos céus comem suas carnes. Então viram o contexto do juízo que vai ser executado sobre os ímpios. O juízo que vai ser executado sobre os ímpios por causa da violência que eles fizeram contra o povo de Deus. Porque o dia da ira do Senhor é dia de vingança contra tudo que a besta, o falso profeta e os reis da terra fizeram contra seus servos. Então, meus irmãos, nesse mesmo contexto, Deus está falando que Ele vai cobrir o sol, cobrir a lua, as estrelas, para que não resplandeçam. De uma forma diferente, está dizendo o que acontece em Mateus 24, quando o Senhor Jesus disse, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Vamos ver mais um texto, só que dessa vez vamos ver em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suportar? Quem é que pode suster-se ou suportar? O sexto selo confirma Mateus 24. O final da grande tribulação, a vinda do Senhor, os poderes do céu sendo abalados e o dia da ira do Senhor sendo chegado, aonde os homens ímpios se escondem e pedem para os montes caírem em cima deles, para escondê-los da face daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. Porque chegou o dia da ira deles, chegou o dia da vingança, o dia da vinda do Senhor.
Como eu já expliquei em outros vídeos, do sexto para o sétimo selo é a vinda do Senhor, assim como na sétima trombeta e no sétimo cálice da ira de Deus, porque são eventos que ocorrem de forma simultânea, revelando a vinda do Senhor. E depois eu gostaria que os irmãos tirassem um tempo para ler o sexto e o sexto selo, a sétima trombeta, o sétimo cálice da ira de Deus, o sétimo selo também. Vocês vão ver ali que vários eventos se repetem: terremoto, grande saraivada, relâmpagos, vozes e trovões. Então são eventos que se repetem, mostrando que tanto do sexto para o sétimo selo, como na sétima trombeta e na sétima taça da ira de Deus, os mesmos eventos estão acontecendo, só que com detalhes acrescentados em cada um deles, mostrando a vinda do Senhor em todos esses eventos. Então, meus irmãos, esses textos todos corroboram para a vinda do Senhor no final da grande tribulação. Eu gostaria de ler um texto também que está em Zacarias capítulo 12, profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 9 e 10, que diz assim: Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, ou seja, o exército da besta e do falso profeta. E aí ele diz no versículo 10: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como quem chora amargamente por um primogênito. Sabe que contexto é esse? Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aquele povo que vai estar recebendo o Espírito de graça e de súplicas, e que vão olhar para o Senhor Jesus e se lamentar e chorar por ele como quem chora por um primogênito, são os judeus que rejeitaram a marca da besta, mas que só vão reconhecer Jesus como seu Messias no momento em que ele vier. Esses homens, eles servem de exemplo de como foi Tomé. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram, porque eles receberão o Espírito de graça e de súplica da parte do Senhor. Mas eles vão crer no Senhor porque vão ver Ele vindo. Não é como nós que cremos pela fé. Então muitos judeus eles vão se converter quando ouvirem a explicação correta da mensagem das duas casas de Israel, e eles vão crer que Jesus é o Cristo, o Messias, e se voltarão para ele. Porém, ainda assim tem aqueles que, mesmo vendo a restauração da mensagem do Evangelho de Cristo, que promove a união do Israel de Deus, que só vão crer no momento em que verem Jesus voltando. Eles não aceitarão a marca da besta, por isso receberão o Espírito de graça e de súplica,
porém eles só vão crer no momento em que Jesus estiver vindo. Mas vejam, meus irmãos, que tanto eles como nós, o Senhor mostra o contexto da vinda dele no final da grande tribulação. Nós não temos um contexto aonde mostra um arrebatamento antes. As palavras dos profetas não confirmam isso. O livro do Apocalipse não confirma isso. As palavras de Jesus não confirmam isso. Nem mesmo as palavras de Paulo. Então, irmãos, esse era o estudo que eu gostaria de passar hoje, mostrando pelos profetas que o Senhor Jesus estava confirmando aquilo que pelo seu Espírito ele disse por boca deles. Os eventos finais que ele nos mostra e de como ele nos ensina claramente, tanto pelos profetas, como em Mateus 24, em Apocalipse 6 e em outros textos da palavra, de que a sua vinda é logo em seguida a tribulação daqueles dias. É logo após a grande tribulação e não antes. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.